Paz seja convosco, seja bem-vindo no nosso canal. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito das 10 pragas do Egito. Você sabe por que Deus precisou mandar 10 pragas para poder libertar o seu povo da escravidão? É o que nós vamos falar na aula de hoje. Creio eu que vai ser muito edificante para a tua vida. Seja bem-vindo no nosso canal. Se você gostar, deixa o teu like, compartilha, que vai nos ajudar muito. Deixa teu comentário, que vai estar nos ajudando a poder fazer mais aula para abençoar a sua vida. Meu nome é John Kennedy e você está no canal Conhecedores da Bíblia. Essa história é mencionada no capítulo 7 e ela vai do capítulo 7 até o capítulo 12 do livro de Gênesis. Quando você pega o livro de Gênesis para ver, desde o primeiro capítulo, você vai ver que o povo de Deus, aquele povo que Deus escolheu, ficou um período de tempo sendo escravizados no Egito. Na verdade, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. E por causa de Abraão, Deus tinha falado que dele, da semente dele, Deus faria uma grande nação. E aí Abraão, a gente já conhece a história, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó, gerando seus filhos, constituiu as 12 tribos de Israel, através de Jacó. Só que houve uma época que houve uma grande fome na nação onde vivia o patriarca Jacó junto com os seus filhos, e o único lugar que tinha alimento era no Egito. A gente vai ver pela Bíblia que o Egito era um lugar que tinha uma economia muito poderosa. Por várias vezes, quando havia fome na terra, o Egito não havia. O Egito havia condições boas financeiras, a ponto até mesmo de vender alimento para as outras nações, porque o Egito era uma nação, economicamente falando, muito boa. Eles tinham um preparo econômico. E a Bíblia narra que quando houve essa fome, os irmãos de José foram até no Egito. Só que você lembra da história de José? Há anos antes eles haviam vendido José para poder ser escravo no Egito. Só que eles não sabiam que José já era um governador, que Deus havia mudado a história de José, e José agora era o governador de todo o Egito. E que foi o próprio José que preveu essa fome que iria vir, através dos sonhos, através da revelação que ele deu para Faraó. Então, quando os irmãos de José chegaram lá, eles viram que José era o governador. Então, eles voltaram para a casa de seus pais e levaram... a família de José foi também para lá, para poder morar no Egito, porque viu que o Egito era um lugar bom, era o melhor lugar para se viver na época. E muita gente acha que o povo do Senhor, o povo hebreu, viveu os 400 ou 430 anos sendo escravizados na mão de Faraó, mas não foi. Segundo a história bíblica, o povo do Senhor viveu cerca de 200 a 210 de uma maneira agradável dentro do Egito. Assim que eles foram para lá e ficaram com José, eles receberam a terra para poder morar, eles tinham um lugar tranquilo para poder estar ficando, morando. Então eles tinham uma estabilidade dentro do Egito. Só que passou cerca de 200 a 210 anos e a Bíblia vai dizer que levantou-se um faraó que não conhecera nem a José, nem o Deus de José. Então, provavelmente também não conheceu os feitos que Deus fez através da vida de José. Logo percebendo que aquele povo que morava naquela cidade, na cidade de Gósen, então ele entendeu que aquele povo era estrangeiro. Logo ele quis então escravizar aquele povo. Foi aí que o povo de Deus começou a ser escravizado. Então, eles ficaram também cerca de 200 a 210, 220 anos sofrendo na mão de Faraó. Então eles não viveram todo o período como escravo. Eles viveram um período com bastante tranquilidade e depois viveram um período de bastante dificuldade, de bastante luta, porque eles foram muito afligidos por Faraó. Agora, algo interessante é que se você pegar a história bíblica, isso é só para poder dar uma frisada, se você pegar a história de Abraão, você vai ver que Abraão, ele fez, em cada lugar que ele foi, que Abraão andou muito. Abraão foi um peregrino, né? Ele andou bastante na sua caminhada, Deus dando ele direção, e ele foi andando em vários lugares, várias nações,
E Abraão, enquanto ele andava, se você pegar a Bíblia para ver, você vai ver que cada região que Abraão chegava, Abraão fazia um altar para Deus. Ele fazia um altar para o Senhor. Ele fazia um altar de reverência ao Senhor. Só que o interessante é que o único lugar que Abraão não fez altar foi no Egito. Se você pegar a história bíblica, você vai ver que Abraão não fez nenhum altar no Egito. E por coincidência, foi o lugar, o povo de Deus, a sua descendência foi escravizada. O que eu aprendo com isso? Que no lugar onde eu não faço um altar para Deus, é onde o inimigo vai escravizar, talvez, a minha vida. Abraão viajou em muitos lugares, fez um monte de altar a Deus em cada região, mas ele não fez altar no Egito. E foi aonde que a sua família foi escravizada. Na nossa vida também é assim. Naquele lugar onde eu não faço um altar para o Senhor, é onde o inimigo vai trabalhar para tentar escravizar a minha vida. Então eu tenho que fazer um altar para o Senhor na minha vida conjugal, eu tenho que fazer um altar para o Senhor na minha vida familiar, eu tenho que fazer um altar para o Senhor na minha vida financeira. Muitos passam por muitas lutas, é escravizado financeiramente, porque na sua vida financeira não consegue ter um altar para o Senhor, não consegue ser um dizimista, não consegue ser um ofertante, não consegue cumprir nem com os votos que fazem, e por não levantar um altar a Deus, o inimigo acaba trabalhando e escravizando ele na vida financeira. Então, o conselho que a gente te dá é isso, já iniciando esse estudo, faça um altar a Deus em todas as áreas da sua vida, coloca Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, na sua vida conjugal, familiar, na sua vida financeira, porque aonde que tem um altar para Deus, o inimigo não consegue escravizar. Então foi nesse período aonde que eles foram escravizados, estavam sendo escravos. E Deus decidiu agora levantar Moisés para tirar o povo de lá. Só que o que Deus vai fazer? Deus projetou o plano, Deus traçou todo o plano e entregou para Moisés. E o plano era enviar 10 pragas para tirar o povo do Egito. Tem até algo interessante nisso, que você vai ver que Deus vai enviar 10 pragas para tirar o povo do Egito. Agora, lá na frente, quando o povo estava no deserto, Deus vai enviar 10 mandamentos. Deus manda 10 pragas e agora Deus envia 10 mandamentos. Por que isso? Porque quando Deus enviou as 10 pragas, foi para tirar o povo do Egito. Só que se você for ler a Bíblia, você vai ver que quando o povo está no Egito, o povo saiu do Egito. Só que o Egito não saiu de dentro do povo. Então, eles estavam no deserto, mas vez ou outra, diariamente, eles ficavam dizendo: se eu estivesse no Egito, lá tinha alimento com fartura, lá tinha água para beber, nós sofríamos, mas tinha também as coisas boas. Então você vai ver que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Aí Deus vai fazer, como se diz, um trocadilho. Deus envia 10 pragas para tirar o povo do Egito, e agora Deus vai enviar 10 mandamentos para poder tirar o Egito de dentro do povo. É interessante isso, né? A forma que Deus trabalha. É por isso que existem mandamentos, por isso que existem leis, é para Deus tirar o Egito de dentro da gente. Porque se não tivesse lei, não tivesse mandamento, então nós andaríamos segundo a nossa própria vontade. Não que a lei foi feita para nos salvar, porque segundo a Bíblia nós não somos salvos por causa da lei. Nós somos salvos por causa da graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então nada que eu faço paga a minha salvação. Então eu não sou salvo porque eu me santifico, claro que não. Mas eu me santifico porque eu sou salvo. A santificação ela é uma reação da salvação. Todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, eles procuram a santidade, porque a salvação produz a santificação. Então agora Deus vai pegar e vai enviar 10 pragas. E cada praga que Deus vai enviar é Deus tratando com o povo do Egito. Deus em cada praga, Deus vai trazer uma lição e vai mostrar para Faraó e para os egípcios e também para os hebreus que Deus é acima do Deus dos egípcios. Porque o povo egípcio tinha vários deuses. Eles eram pessoas de muita idolatria, então eles tinham vários deuses. Para cada coisa eles tinham um deus. E quando Moisés chega para falar para o povo hebreu, Moisés diz que ele estava na direção do único e verdadeiro Deus. Talvez até o povo hebreu poderia ficar assim, sem entender muito bem.
Como assim? Porque eles estavam acostumados com a idolatria do povo egípcio, mas agora Deus tinha que provar, tanto para o povo hebreu, tanto para os egípcios, que ele era o verdadeiro Deus. Não porque Deus é obrigado a provar, mas Deus queria mostrar para eles isso, que Deus era o verdadeiro Deus. Então, cada praga que Deus enviou foi destruindo, envergonhando um Deus do povo egípcio e também trazendo lições. Deus então vai enviar 10 pragas. Se você pegar aí no capítulo 7 em diante, você vai ver, Deus vai enviar a primeira praga: sangue, rãs, piolhos, mosca, morte dos animais, úlceras, chuvas de pedra, gafanhoto, trevas, e a última vai ser a morte dos primogênitos. Então vamos falar de cada uma, saber qual foi o Deus que o Todo-Poderoso, o Eterno, derrotou e qual era a lição que ele trazia para nós através de cada praga que ele mandou. A primeira praga que Deus vai enviar é a praga de sangue. Deus vai pegar Moisés e vai falar para Moisés: Moisés, estende a mão sobre o mar, sobre toda a fonte de água, sobre o rio Nilo. Estende a mão sobre o rio Nilo e eu vou estar trazendo a primeira praga. E quando Moisés fez isso, logo, então todo o rio, toda a água se tornou em sangue. Isso que Deus fez, Deus envergonhou o primeiro Deus do povo egípcio, que se chamava Rapi. Rapi era o Deus Nilo. Segundo os egípcios, eles acreditavam que era o Deus que comandava o rio Nilo, ou até mesmo o Deus que deu o rio Nilo para eles. Então Deus vai mostrar agora que nem o Deus Rapi poderia livrar eles daquelas dificuldades, que o Deus de Moisés era maior do que o Deus Rapi. E qual foi a lição que Deus trouxe? Que Deus é o Deus dono da vida. Por quê? Porque o rio Nilo, água na Bíblia, sempre vai simbolizar vida. Quando Jesus vai até o poço onde estava a mulher samaritana, ele pede ela água e ela diz para ele: como tu sendo judeu pode falar comigo que sou samaritana? Aí Jesus vai dizer: mulher, se tu soubesse com quem você está falando, você me pediria água e eu te daria uma água da vida, uma água que você beberia e não teria mais sede. Então água, segundo a Bíblia, a profecia, representa vida. Então o rio Nilo era a fonte de vida para aquele povo. Não existia outra fonte de água, não existia outro rio que podia entrar dentro do Egito. O único rio que abastecia toda a nação do Egito, todo o país, era o rio Nilo. Agora Deus estava mostrando que Ele é o Deus da vida. Ele tem o controle da vida em suas mãos. Se Ele quisesse, Ele dava vida, se Ele quisesse, Ele tirava a vida. E que o Deus Rapi não tinha poder sobre ele, porque Deus é soberano, só Ele é soberano. Então essa foi a primeira praga e a primeira lição que Deus deu para o povo egípcio e também para o povo hebreu. A segunda praga que Deus enviou foi a praga das rãs. Quando Deus decidiu então enviar a segunda praga, e a Bíblia diz que as rãs tomaram toda a nação egípcias. Então foi um período muito tenso, um período muito difícil para os egípcios, pois eles estavam sofrendo muito com aquela praga. Nessa segunda praga foi aonde que Deus estava derrotando a deusa chamada Higit. Essa era a deusa Rã. Ela era a imagem de um sapo e eles acreditavam, eles idolatravam essa deusa. E agora aquela deusa que eles tanto adoravam, pedindo bênção, estava servindo de maldição para eles, porque eles clamavam por ela, mas em vez dela trazer bênção, Deus ordenou que as rãs entrassem dentro do Egito. E eles puderam ver que até a natureza Deus governa. Deus é dono da vida e Deus também é o dono da natureza. Então eles tiveram que ver, tanto o povo egípcio quanto o povo hebreu, que Deus governa também a natureza. E aquilo que era de bênção para eles estava sendo maldição, porque a deusa Higit não estava podendo fazer nada para eles. Pelo contrário, estava servindo de maldição sobre a vida deles. Agora Deus vai pegar e vai enviar a terceira praga. A terceira praga foram os piolhos, onde Deus então decide fazer o pó da terra virar piolho, e foi tomado todo o Egito de piolho, de uma maneira algo muito assustador, muito terrível. E nesse momento, nesse dia, foi o dia que Deus decidiu então envergonhar o Deus chamado Tote, que é o Deus da magia.
Por que Deus envergonhou esse Deus? Porque quando você pega a primeira praga e a segunda praga, a Bíblia diz que os magos daquela época, que faziam feitiçaria, trabalhavam na arte da macumbaria, né? Vamos dizer assim, eles então decidiram fazer também a mesma coisa. Quando as águas foram transformadas em sangue, eles foram lá com as suas magias demoníacas, fizeram também águas transformar em sangue. Aí a Bíblia vai dizer que por causa daquilo, o faraó então endureceu o coração. Moisés foi lá com poder divino, trouxe para o povo egípcio a praga das rãs. Os magos do Oriente também foram lá e fizeram o mesmo. Só que agora, Moisés vai trazer a praga dos piolhos. E quando os magos de Faraó vão tentar fazer, a Bíblia diz que eles não conseguem. A ponto dos próprios magos olharem e dizer: isto aí é o dedo de Deus. Então nem o Deus Tote, que era o Deus dos magos, da magia, conseguiu refazer o que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, estava fazendo. Era Deus mostrando para os egípcios que todas as outras religiões são limitadas. Todos os outros que se dizem ser Deus têm o seu limite. Agora, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele é ilimitado. Ele vai muito mais além do que a gente pensa, do que a gente imagina. Para ele não tem nada impossível. Então Deus mostrou para Faraó que os deuses do Egito ou dos egípcios eram deuses limitados. Eles não podiam ir muito além. Agora que o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac e Jacó, era um Deus ilimitado. Ele ia mais além, ele ia mais longe, ele conseguia chegar mais longe. Agora Deus vai enviar a quarta praga. A quarta praga vai ser a praga das moscas, onde todo o Egito vai ser invadido por mosca. E qual foi o Deus que Deus estava envergonhando? Esses deuses que eu falo, meus irmãos, são deuses com letra minúscula, porque eram deuses falsos, mentirosos, que o povo egito acreditava, mas na verdade tudo aquilo ali era uma idolatria, uma vã idolatria. Eles adoravam deuses falsos, mentirosos. Então, qual foi esse quarto Deus que Deus envergonhou? Era o Deus Ita ou Itá. Esse era o Deus do universo, o que eles acreditavam que era o Deus do universo. E o que Deus mostrou através dessa praga? Deus mostrou para o povo egípcio que Deus tinha o controle do universo. Já que eles acreditavam que Ita ou Itá era o Deus do universo, Deus mostrou que quem governava o universo era ele. Por quê? Porque quando Deus enviou as pragas, essa quarta praga, o que Deus fez? Deus fez uma separação. Perceba que o povo hebreu estava dentro do Egito, na terra de Gozém. O que Deus fez? Deus permitiu a praga invadir toda a nação do Egito, mas aquela região, aquela cidade, aonde o povo hebreu estava, Deus disse, ali elas não entram. E segundo a Bíblia e a história, aquela cidade não foi tocada. As moscas não entraram lá dentro. Isso era Deus mostrando que Deus tinha o controle do universo, que ele guardava o seu povo, que ele protegia o seu povo. Olha que maravilha isso. Então Deus derrotou mais um Deus do Egito, e ainda por cima Deus vai lá e mostra que ele é o Deus do universo verdadeiro e que ele protege o seu povo. Essa foi a quarta praga. E agora Deus vai enviar a quinta praga. Deus vai enviar pestes sobre os animais. Todos os animais foram feridos com essa poderosa peste que veio sobre eles. E qual foi o Deus que Deus derrotou agora? Deus derrotou dois deuses numa vez só. Deus envergonhou o deus Hathor e o deus Apis, que segundo a cultura egípcia era o deus touro e a deusa vaca. Então Deus agora vai derrotar esses dois. E qual é a lição que Deus vai trazer? Que a riqueza não é a nossa segurança. Por quê? Porque o povo egípcio, eles confiavam, eles tinham os animais ali como fonte de renda, como fonte até mesmo de abastecimento. Os alimentos, servia de alimento para eles, e toda a terra estava passando por uma grande crise, vamos dizer assim, financeira. Aí Deus vai mostrar que a riqueza não é a nossa segurança.
Tanto que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entenda isso. Não é o dinheiro que é a raiz de todo o mal que vem sobre o mundo. Claro que não. Mas a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Então não é pecado eu usufruir. É pecado eu ter um amor grande sobre o dinheiro. Porque aí eu paro de governar o dinheiro e o dinheiro passa a me governar. Quem ama o dinheiro, ele acha que consegue comprar tudo. Quem ama o dinheiro acha que consegue conquistar tudo. É bem verdade. O dinheiro a gente compra muita coisa. Compra roupa, compra até mesmo posição, infelizmente. Compra cargo, mas não compra Deus. E se Deus decidir, Deus arranca da gente tudo que a gente tem em questão de fração de segundo. Então o que a gente tem que agradecer a Deus, mas não confiar de todo o coração. Na verdade é mais ou menos assim. Eu preciso do meu serviço, mas eu não dependo do meu serviço. Eu preciso do meu carro, mas eu não dependo do meu carro. Eu preciso do meu calçado, mas eu não dependo do meu calçado. A gente precisa de muitas coisas, mas a gente tem que entender que a gente só depende de uma. Uma coisa é precisar, outra coisa é depender. A gente tem que entender isso. A gente precisa de muitas coisas, mas depende somente de uma, que é o Todo-Poderoso. A gente só depende de Deus. Ele é a nossa dependência. Sem Ele a gente não consegue nada. Tem pessoas que têm rios de dinheiro, mas eles não têm Deus na vida deles, eles não conseguem viver uma vida feliz, uma vida tranquila. E tem pessoas que passam por dificuldades financeiras, mas têm paz no seu coração, têm alegria verdadeira, porque eles têm Deus na vida deles. Então, nem sempre a riqueza, e a riqueza também não é sinal de prosperidade, é algo muito diferente. Riqueza e prosperidade é algo diferente. Tem gente que é rico, mas não prospera. Tem gente que não é rico e tem pouco, mas ele prospera em tudo que ele faz. Então, a nossa confiança não tem que estar no dinheiro, mas sim em Deus. E é isso que Deus mostrou. Além de Deus envergonhar os dois deuses, mais dois deuses do Egito, Deus ainda mostrou que a confiança deles no dinheiro não servia para nada, porque é Deus que governa todas as coisas, até a área financeira. E agora Deus vai mandar a sexta praga, é chamada a praga das úlceras, aonde todo o povo vai estar agora sofrendo com esse mal. Deus então envergonha mais um deus do Egito. Deus envergonha a deusa Ísis, que era a deusa da medicina, a senhora da medicina, assim eles chamavam ela. E Deus vai envergonhar eles, dizendo mostrando para eles que até a saúde depende de Deus. Deus mostrou para eles que Deus é o Deus da vida, que Deus governa a natureza, que Deus é quem tem que dar direção e governar e ser o sustento da nossa riqueza. E também Deus está mostrando para eles agora que Deus também é o centro da saúde, que é Deus que governa a nossa saúde. Que nós dependemos de Deus até mesmo para ter uma vida saudável, que Deus tem todo o poder em suas mãos. Então Deus agora envia úlceras. Provavelmente eles clamavam a Ísis e diante do Deus de Israel, Ísis não tem poder nenhum. Não tem Ísis, não tem Rape, não tem nada que consegue impedir ou tentar ser maior do que Deus. Como Deus fez quando Lúcifer quis ser como Deus, Deus enviou o arcanjo Miguel, que o nome Miguel quer dizer quem é igual a Deus. Não existe, aquilo ali foi uma resposta para o diabo. Quem é igual a Deus? Não tem jeito, não tem outro, não existe outro. Só Deus é soberano, só Deus é eterno, só Deus é poderoso, só Deus, o Deus de Israel, é o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Agora vamos para a sétima praga. Agora Deus vai enviar a sétima praga. E Deus então vai enviar trovões e chuva de saraiva. E qual é o Deus que Deus vai envergonhar agora do Egito? É o Deus chamado Récipos. Esse Deus é o Deus que eles acreditavam que controlava a chuva, os ventos e até mesmo os trovões. E o que Deus vai fazer? Deus vai envergonhar esse Deus, dando trevas, mandando chuva de saraiva. O Egito, o povo egípcio, clamava a esse outro Deus deles e ele não respondia, não conseguia livrar. E o que Deus vai mostrar? Deus vai mostrar que Deus guarda daqueles que obedecem a sua palavra. Porque Deus disse, Deus alertou dizendo que era para o povo ir e se esconder dentro de casa, que quem ficasse escondido, quem acreditasse no que Deus estava dizendo, seria guardado. Logo todo o povo hebreu entrou para dentro de casa
e quem entrou para dentro de casa foi guardado. Nenhum mal lhe sobreveio. Mas aqueles que não acreditaram, eles achavam que era mentira, eles então sofreram danos por causa daquilo. Então Deus vai mostrar, através dessa praga, que quem obedece à sua palavra, Deus guarda, Deus livra, Deus protege. Guarda a palavra de Deus no teu coração, que Ele vai proteger toda a sua vida e a sua casa em nome de Jesus. Agora vamos para a 8ª praga, é onde Deus vai enviar a praga chamada dos gafanhotos, aonde Deus vai envergonhar o Deus chamado Min. Esse Deus era o Deus da fertilidade, era o que eles acreditavam, era o Deus que abençoava para eles poderem ter as suas plantações, porque o povo egípcio também vivia das suas plantações. E o que Deus vai fazer? Deus vai enviar agora gafanhotos que vai devorar todas as suas lavouras, todas as suas fontes de renda. Aí Deus vai estar mostrando para eles que o sustento vem de Deus. Então todas as pragas era Deus derrotando um Deus do Egito e Deus mostrando, dando uma lição, mostrando que ele era o dono da vida, o dono da saúde e que até o sustento alimentar vinha de Deus. Era isso que Deus estava mostrando para eles com essa praga. Vamos para a 9ª praga, para nós podermos encaminhar para encerrar. A 9ª praga foi a praga das trevas. Essa praga das trevas foi aonde que Deus agora iria envergonhar o Deus chamado Deus Ra. Você lembra do Tantequetes? O Deus Amon-Ra? Amon-Ra era o Deus das trevas. Agora o Ra é o Deus Sol. Os egípcios acreditavam que o Sol era um Deus e eles chamavam ele de Deus Ra. Então Deus agora vai envergonhar tanto o Deus Ra quanto também o Deus Horus, que era um Deus solar que eles tinham. E por que Deus vai envergonhar esse Deus Ra? Porque Deus vai mandar escuridão, Deus vai mandar trevas. E durante 3 dias, um período de 3 dias, houve uma grande trevas dentro do Egito, a ponto que ninguém conseguia fazer nada. Eles não conseguiam fazer nem os seus afazeres do dia a dia, porque houve uma grande treva. Deus mostrando que Deus era Deus, que Deus era o Deus que tudo que a gente fazia ou que a gente faz dependia dele, porque eles achavam que poderia fazer as suas vontades. Mas Deus vai lá e envia trevas para mostrar para eles que até o nosso dia a dia, o que nós fazemos durante o dia, depende de Deus, porque nós entendemos que não cai uma folha sequer de uma árvore se não for a vontade de Deus. Então nós dependemos de Deus para tudo que vamos fazer. Era isso que Deus queria mostrar para o povo egípcio. Agora nós vamos para a 10ª praga, que é a última praga que Deus enviou. Essa praga foi a praga da morte dos primogênitos. Essa foi a pior praga que Deus enviou. Por quê? Porque além do Egito ter todos esses deuses, o próprio faraó era um deus dentro do Egito. Tanto que você vai ver na história eles chamando o faraó de soberano. Isso porque eles tinham faraó como um deus. Então o que Deus vai fazer com essa morte dos primogênitos? Deus vai envergonhar até o próprio faraó, mostrando que Deus é o soberano de verdade. Deus vai mostrar isso, vai envergonhar tanto o faraó, quanto também o Deus chamado Amon-Ra. No Tantequetes, o Amon-Ra é o Deus das trevas. Só que para o povo egípcio, Amon-Ra é o Deus dos deuses. Então ele estava acima de todos os outros deuses. E Deus vai envergonhar, mostrando que Deus estava acima de qualquer outro Deus. E até mesmo de Faraó. Porque até o filho de Faraó iria passar pela morte. Tanto que a Bíblia diz que até o primogênito de Faraó foi morto nessa praga. Então Deus trouxe isso. E a lição que Deus trouxe aqui é que Deus é um Deus da salvação. Por quê? Porque quando Deus enviou a última praga, Deus disse para o povo egípcio: vai lá, mata um cordeiro e passa no umbral das portas da sua casa a marca do sangue. E aonde tiver sangue, o espírito da morte não vai entrar. O povo de Deus fez isso. E quando o espírito da morte veio, em toda a nação egípcia houve morte. Somente na casa do povo hebreu, que aonde estava com a marca de sangue, é que não houve morte. Isso aí é a tipologia do que Cristo iria fazer nas nossas vidas, quando Jesus morre no Calvário por nós. Somente aqueles que têm a marca do sangue em suas vidas
é que não vai provar da morte, a morte eterna. É por isso que a gente diz, confesse o nome de Jesus, aceite Ele como teu Salvador, porque não vai ter outra salvação, não tem como ser salvo em outro lugar a não ser no nome de Jesus, porque através do nome dele nós somos guardados pelo teu sangue, somos protegidos por ele e nós recebemos o direito da vida eterna, o direito da salvação. Então essa videoaula foi só para nós podermos entender sobre as 10 pragas. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, que Deus possa abrir mais a sua mente para entender a sua palavra, que Deus possa estar te abençoando, guardando a tua casa, protegendo a tua casa e que Ele venha ser o Senhor da sua vida. Em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe.